Galera, enfim, a gente sabe o nome das placas de vídeo gamers da Intel, vai se chamar Intel Arc. Nesse vídeo nós vamos comentar o que a empresa já anunciou e algumas das nossas expectativas para esses produtos que estão aí, vão ter que brigar com a linha AMD Radeon e Nvidia GeForce. Bom, pra galera que tá ansiosa, na verdade, para ver como ficou o nosso novo estúdio, a gente tá preparando um vídeo para mostrar para vocês todos os LEDs que a gente colocou em todos os lugares, mas essa notícia surgiu do nada e a gente precisa falar sobre ela. Então, esse vídeo passou na frente, tem mais um gostinho de estúdio novo rolando aqui, mas a gente vai fazer um vídeo só sobre ele para vocês verem o que a gente inventou por aqui. Bom, a Intel vai chamar a sua antiga linha DG2, pelo menos é como a gente chamava essa linha. Antes do lançamento nós já tínhamos conhecido um nome temporário que a empresa estava dando para alguns dos seus produtos. Então, dentro da linha Intel Xe, nós tínhamos lá na entrada o Intel Xe LP, lá no meio do caminho surgiu um tal de Xe HPG e lá para cima daí apareciam os HP e os HPC, que são os High Performance Computing. A galera, muito do pessoal que acompanhou a Adrena, estava de olho nesses tais de mid-range entusiastas aqui da HPG, que a gente sempre partiu do pressuposto que era esse G era de gaming. E agora, confirmando, nós temos enfim um nome para essa linha gamer, que vai se chamar Arc. A gente já viu alguns vazamentos anteriores sobre essa linha, então antigamente o nome dela era DG2, agora ela vai partir a ter um nome comercial mais simpático do que uma sequência de letras e vai se chamar Intel Arc. A Intel escolheu justificar naquela lógica que todos os personagens, todos os jogadores, todas as empresas têm uma história, têm uma progressão, têm um arco, e isso é o Intel Arc. Intel Arc é um nome que soa melhor quando ele não é explicado. Tipo, Intel Arc é legal, a explicação deles nem tanto. Na apresentação, o que eles mostraram foi só um pequeno teaser do que essas placas são capazes de fazer. Até o momento a gente já viu alguns vazamentos da linha DG2, então a gente já tem alguma ideia baseada nesses vazamentos do que ela pode se parecer, essa linha. Mas de oficial, que aparece inclusive no site, se vocês procurarem Intel Arc, agora tem um site oficial, bonitinho, com vários videozinhos e algumas coisas sobre a nova microarquitetura e camisetas, se você quiser camisetas. E nessa apresentação ele já antecipa algumas coisas. Primeiro galera, começo de 2022, nós vamos ver esses produtos chegando ao mercado no primeiro trimestre. Vai ser um conjunto de hardware, software e serviços, então a gente espera que a Intel faça um jogo parecido com o que a gente tem visto a AMD e a Nvidia fazerem, de você vende a placa de vídeo, mas você também vende uma solução de software, como por exemplo o Nvidia Experience, o GeForce Experience, a parte da AMD agora a gente já tem uma melhora bastante ali no software deles também, então a Intel deve trabalhar, eles vêm melhorando ali o driver deles, vêm trazendo uma interface melhor, devem estrear também com alguma coisa nessa área. E nessa apresentação a gente chegou a ver algumas pontinhas das tecnologias que já vão estar presentes. Então aparece na apresentação a menção a Ray Tracing e inclusive aparece um trecho de Metro Exodus sendo rodado em um hardware já pré-produção que eles chamam, né? Ele ainda está em preparação. Aparecem outras imagens, menções a tecnologias bem importantes como o Variable Rate Shading, o VRS. Também é uma tecnologia bem importante, está presente nas placas de vídeo de nova geração, está presente nos novos consoles. Então, a apresentação já fala de algumas tecnologias bastante recentes. Então, a Intel está mostrando que está chegando no mercado já em par com o que a AMD e a Nvidia entregam em termos de tecnologia. A apresentação também fala de um upscale via AI, acelerado por hardware. Então, isso é pegar uma imagem menor, ampliar para um resultado maior final. Então, inclusive, aparece um vídeo 480p sendo ampliado. Mas essa menção aparece novamente no vídeo mais de uma vez. E isso nos dá a possibilidade de a gente ver uma solução parecida com o que o DLSS da Nvidia faz, que é pegar uma imagem e via inteligência da máquina ampliá-la para uma imagem final maior e com isso ganhar performance. A AMD também tem implementado algo via algoritmo também, a gente tem visto a AMD Fidelity FX Super Resolution e a Intel está nos dando uma pistazinha que talvez ela chegue no mercado já com alguma coisa própria. Muito provavelmente ela vai dar suporte ao Fidelity FX Super Resolution, por ser uma tecnologia aberta, mas também tem potencial de aparecer com algum recurso próprio, né? Nem que seja... Não sei se era focado em games esse recurso, ele apareceu primeiramente mencionando o upscale de um vídeo, mas tem potencial de a gente ver alguma coisa relacionada a gaming. E esse site, como vocês podem ver, o Intel Arc, ele é muito focado em games. Ele claramente mostra que a placa vem aí para quem quer criar conteúdo e para quem quer fazer stream, que é um clássico.
Apesar de não ter aparecido nenhuma tecnologia relacionada a streaming, apesar de algumas menções à codificação, a Intel já tem aceleração para codificação e decodificação de vídeo já nos processadores. Então nós temos o QuickSync, que faz esse papel de quando você está jogando, não perder performance para você streamar o seu jogo. Então imagino que a Intel vai implementar alguma coisa do tipo também na sua placa de vídeo. Por mais que você possa usar o Intel QuickSync no seu Intel Core, se você tiver um processador Intel, nada impede, sei lá, você tem um processador AMD, mas na placa da Intel você ter aceleração para fazer o seu streaming. E agora a última parte que nós vamos comentar, essa é a parte da nossa especulação, porque a gente não tem mais informações. A gente tem alguns vazamentos sobre como será o DG2 e vamos trabalhar em cima deles. A primeira coisa é que quando a gente fala de Intel, normalmente quando a gente fala de NVIDIA, vocês já pensam em Stream Processors, quando a gente fala em AMD, você já pensa em Compute Units. A Intel tem uma estrutura que eles usam que são as unidades de execução. Então, tem aqui na apresentação deles de lançamento do Tiger Lake, como é que seria essa estrutura da unidade de execução. E a gente tem uma noção do que é a capacidade do Intel Xe nessas unidades de execução mais atuais, e vai ser em cima dela que nós vamos ver a DG2, ou como agora a gente já sabe, as Intel Arc, como é que essas placas vão chegar ao mercado. E nós já testamos essas estruturas escalonadas para baixo, mas nós já testamos. Então, nós testamos esse carinha. Esse é um Intel NUC baseado em um Core i5 11065 G7, se eu não esqueci alguma letra ou número do nome bastante comprido. Mas esse cara aqui, ele traz um total de 96 unidades de execução. Essa é a implementação mais ampla do Intel Xe. Então, você vem aqui nas especificações dele, é o 1135, de 65 quase. Ele já vem com o Intel Xe, e ele vem com um total de 96 unidades de... vem com um total de 80 unidades de execução. Então nós chegamos a testar com 96 em um Intel, o modelo HP, de ultrafino ele tinha 96. Esse cara tem 80 unidades de execução. E a estimativa que a gente tem visto dos rumores é que o DG2 ele vai vir com um total de até 512 unidades. Então esse seria o valor máximo dessas placas de vídeo. A placa mais robusta dela teria um total de 512. Então vê que de 80 unidades de execução até 512, a gente tem um aumento bastante grande na quantidade de estruturas. E quando a gente para dar uma olhadinha na performance que a gente tem com as 80 unidades de execução, a gente já tem uns resultados bem interessantes. Então aqui é um comparativo que eu fiz usando esse Intel NUC, só que eu dei um upgrade nas memórias. Eu coloquei, por isso que vocês vão ver dois resultados. Eu tinha um resultado primeiro com um single channel, depois eu coloquei um segundo módulo para formar o dual channel, e ver que ele entrega, nesse cenário, no 3D Mark, ele está batendo o que a Vega 7 é capaz de entregar do Ryzen 5 5600. Ou seja, essa estrutura, a unidade de execução da Intel, baseada num modelo ultra compacto, já tem performance para brigar com a microarquitetura Vega, que eu sei que as Vega nas placas de vídeo não são exatamente um exemplo de arquitetura eficiente e de resultados impressionantes, mas é bom lembrar que quando a gente escala para baixo, a arquitetura Vega é uma excelente arquitetura gráfica. Ela se sai muito bem em notebooks, se sai muito bem em gráficos integrados. Então, o resultado que a gente está vendo entregar aqui, o Intel Xe e as unidades de execução, é boa com 80 unidades. E a gente vai escalonar para 512. É um ganho bastante respeitável em quantidades. Estamos falando de 6 vezes mais estruturas. Não, aqui, outro teste, é o exemplo aqui também, o 3D Mark no Time Spy. Novamente, a gente tem uma leve vantagem para a arquitetura Intel Xe versus o que a arquitetura Vega entrega. Então, dá para ser otimista sobre o nível de performance se a gente escalonar essa arquitetura para cima. Se a Intel conseguir escalonar bem ela, e essa é uma das principais propostas do Intel Xe, de ser escalonável desde o gráfico integrado até a supercomputação, naqueles chips gigantescos, que a gente já viu alguns em algumas notícias aqui no Adrena. Então, se eles escalonarem bem, é para nesse meio campo onde está o DG2 aparecer uma placa de vídeo com bom nível de desempenho. Então, algumas estimativas que a gente viu já falam de performance no nível de uma 3070, e baseado no fato de eles estarem rodando o Metro Exodus com Ray Tracing acionado, tem que ter um bom nível de desempenho. Não só em rasterização, porque o Metro Exodus é pesado em rasterização, mas se você liga o Ray Tracing naquele jogo, definitivamente o hardware da Intel já tem que estar em um bom nível de aceleração dos traçamentos de raio e também precisa de performance bruta para aguentar esse gameplay. Bom, galera, então essas são algumas notícias sobre o lançamento do Intel Arc. Então agora as placas de vídeo da Intel têm nome, vai ser Radeon versus GeForce versus Arc. A Intel gosta desses nomes curtinhos com 3 letras, mas sei lá, eu gostei. E vamos ver agora, vai ter que ficar para o começo do ano que vem para descobrir qual é o nível de performance que essas placas vão entregar. O que importa é
Temos já alguns indícios, né, baseado aqui nos nossos palpites, de que a arquitetura da Intel já está entregando um nível de desempenho legal por unidade de execução. Vai ser descobrir como é que ela vai escalonar, como é que vai ser. 80 núcleos de execução, a gente sabe que eles se saem bem, então caras como esse aqui já está brigando com os gráficos integrados da AMD. Espero, em breve a gente deve ter um videozinho, inclusive, sobre esse assunto. Já se sai legal. Agora é descobrir se quando a Intel escalona isso para mais unidades juntas, se o resultado é positivo. Então, para quando a gente tiver esse teste, assina o canal para vocês não perderem quando a gente conseguir meter as mãos nisso e testar. Definitivamente a gente vai gravar algo e mostrar para vocês. E galera, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!